E São Paulo já se prepara para o próximo período de chuvas e com uma nova estrutura responsável pelas obras e serviços de prevenção. Sobre essas iniciativas, nós vamos conversar agora com o secretário executivo de Mudanças Climáticas de São Paulo, Antônio Pedro Pinheiro. Tudo bem, secretário? Bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Vitor Brown, Adriana, amigos da Jovem Pan. Ô, secretário, de certa forma é até animador falar em chegada da temporada de chuvas, porque nos últimos dias, né, Adriana, aquilo que a gente mais tem falado, um dos assuntos sobre os quais a gente mais tem tratado aqui é a estiagem, é a crise hídrica, é a falta de chuvas. Queria saber do senhor quais os prognósticos agora para essa temporada, secretário. Há a previsão de um volume significativo de chuva? Infelizmente, sim, Vitor. Nós vamos ter aí, talvez, uma previsão de chuvas. Se você observou bem, há um comportamento errático do clima, né? Nós já tivemos agora no Brasil, nessa última semana, episódios de chuvas intensas na região sul do Brasil, né? E chuvas com granizo numa proporção que seria razoável em período de verão, né? E nós ainda estamos na passagem do inverno para a primavera. O que acontece? Nós estamos sofrendo uma fase em que os eventos climáticos estão e irão se tornar extremos. Então, a preocupação da Prefeitura de São Paulo com esta nova formulação do Plano Preventivo de Chuvas de Verão é justamente estabelecer um projeto de resiliência da cidade, aumentar a resistência dos paulistanos e da cidade como um todo a esses eventos. Estamos passando por um período de emergência climática agora, com falta d'água, e precisamos nos prevenir justamente do excesso de água que virá aí no período de chuvas. Então, a previsão é de que as chuvas que estão por vir possam provocar transtornos aos quais, aliás, a cidade está acostumada a lidar, como alagamentos, deslizamentos. Quais trabalhos são feitos especialmente com pessoas que vivem em áreas de risco? Nós estamos desenvolvendo, Adriana, um trabalho de controle e preventivo muito bom, envolvendo quase que todas as secretarias do município. Criamos um comitê, uma comissão formada por essas secretarias, por representantes que ficam sob a coordenação da Secretaria de Mudanças Climáticas e que envolvem também a Defesa Civil, que é a responsável operacional pelo atendimento nesses períodos complexos de chuva, de alagamento e de deslizamento. O nosso trabalho conta ainda com pelo menos 3 centros de gerenciamento de emergência que contam com satélite, com radares e com mecanismos de simulação que podem nos dar exatamente, de acordo com a pluviometria, com o volume de água, né, com o nível de ventos, ou seja, com o comportamento das massas, né, que causam as chuvas, nós podemos hoje já simular um nível de alagamento em determinados locais e providenciar uma ação preventiva, inclusive de retirada de pessoas. O CT, que é o Comando a Companhia de Engenharia de Tráfego, ela trabalha intimamente vinculada conosco nesse tipo de procedimento, porque o trânsito é o primeiro a ser afetado nesses momentos de alagamento. Nós estamos fazendo um trabalho particularmente muito interessante, muito importante e essencial para a cidade de São Paulo. Afinal, geograficamente, Adriana e Brown e nossos ouvintes, nós todos sabemos que moramos em uma área que é alagada, né? São Paulo é um imenso banhado com algumas colinas, né? E ocupamos essa região, mas a água ainda não se deu conta de que nós estamos ocupando essa área. Então, é previsível, é natural que haja episódios. Todas as áreas de risco de São Paulo estão sendo mapeadas, né? E há hoje um trabalho intenso de manutenção de bueiros, de galerias, instalação de jardins de chuva, piscinões, para poder resolver, né, ou reduzir de maneira bastante sensível, o incômodo causado pelas chuvas de verão.
Pois é, o senhor falou sobre os piscinões, né, secretário? E essa é sempre uma primeira lembrança, né? Quando a gente fala em prevenção aos alagamentos, né? É sempre a obra que vem à cabeça, né? E quais são os projetos da Prefeitura, então, em relação a isso? Piscinões ainda que devem ser construídos ou ampliados? Quais os planos, secretário? Nós estamos aí com 8 piscinões, né, que estão sendo melhorados, reformados e construídos, né? Então, vai haver aí um trabalho intenso de execução de obras. Nós esperamos que esse trabalho esteja já em fase de preparação até final de outubro, né? E início de novembro nós já tenhamos aí uma execução intensa, né, do plano preventivo de chuvas, contando não só com esse trabalho de piscinões, mas é importante que a gente observe os demais trabalhos. Por exemplo, 56 áreas de quadras esportivas, de escolas municipais, hoje já estão contando com piscininhas embaixo dessas quadras, né? Ou seja, há um trabalho muito intenso da Prefeitura, inclusive em relação aos próprios municipais, para que estes próprios também se tornem áreas destinadas a armazenar a água da enxurrada, né? E depois essa liberação mais lenta desta água para evitar a cheia. É muito interessante nós observarmos como é que funciona esse sistema e o porquê dos jardins de chuva. Já são 140 jardins de chuva que estão sendo instalados em pontos específicos de São Paulo. Qual é a função? A água, hoje, por conta da impermeabilização, ela sofre um chamado efeito de runoff, ou seja, ela cai sobre uma área impermeabilizada e ela corre mais rápido para os locais de enchente. E aí, isso é o causador da inundação, a velocidade, né? E isso precisa ser reduzido. Como você reduz? Com piscininhas, com os piscinões e com a permeabilização do solo, de maneira que a água passa a ser retida e absorvida pelo solo. Daí a funcionalidade já dos 140 jardins de chuva que estão sendo instalados hoje pela Prefeitura. Perfeito. Esse é o secretário executivo de Mudanças Climáticas de São Paulo, Antônio Pinheiro Pedro. Obrigado pela entrevista, secretário. Bom dia. Um abraço para vocês. Muito obrigado.